A realidade mudou muito, né? As exigências, hoje as obrigações, os compromissos do município são hoje muito maiores do que eram na época. Obviamente também veio uma maior arrecadação, mas eu diria assim, o ponto mais importante que sempre pautou a minha administração, e eu acho que devia pautar todas as administrações, é a honestidade, é a transparência, que não seja permitido nem a corrupção e nem que se use o cargo público em benefício próprio ou em benefício assim de uma parcela, digamos assim, da população. Uma parcela da população, ela quer ouvir aquela promessa que contemple os interesses dela, mesmo que ela saiba que depois isso não será ou não poderá ser cumprido. Mas eu vejo assim, eu acredito que a população está tendo um grau de conscientização tal que nós estamos caminhando para isso. Quer dizer, a população em si, em função dos meios de comunicação, em função das redes sociais, eu acho que o nosso eleitorado evoluiu muito, né? O nível cultural melhorou muito e eu acredito que hoje é possível sim, né? Fazer uma campanha honesta e ganhar a eleição. Eu não vejo isso como uma impossibilidade. Talvez num passado recente será mais difícil, mas eu acho que nós estamos caminhando para isso. A polarização é uma realidade e isso é uma pena, porque ela acaba fechando muitos canais que poderiam abrir possibilidade para aquele que tem meio termo, né? Para aquele que tem uma diplomacia, digamos assim, mais acentuada nessa área da gestão pública. Essa polarização, sim, ela é danosa, ela ficou muito acentuada nos últimos anos e eu creio que nós temos que começar a fazer uma conscientização para que isso volte, digamos assim, a uma outra realidade. Nós não podemos... Essa radicalização ela é perversa em todos os sentidos e acaba afastando muita gente responsável, competente, gente séria da área política, o que é uma pena. No início, um grande ponto positivo, porque os meios de comunicação no Brasil eram centrados em 5 ou 6 grandes empresas que produziam a notícia e espalhavam isso a nível nacional. As redes sociais quebraram esse monopólio, deram voz e vez a qualquer cidadão no ponto mais remoto do país. Ele consegue se comunicar instantaneamente com praticamente o Brasil inteiro através das redes sociais e são muito dinâmicos. O que está faltando, e isso é urgente, e aí vem agora a responsabilidade do Poder Judiciário, nós temos hoje conhecimento, nós temos tecnologia, nós temos mecanismos para, nas redes sociais, punir os irresponsáveis. Tem fatos bem recentes agora, nessa fase de coronavírus, aí, de algumas fake news que foram divulgadas e agora se comprovou que eram efetivamente mentirosas. Então, o que está faltando é uma punição exemplar para quem produziu e para quem compartilhou. Eu vejo as eleições de 2020 eleições assim estratégicas, né? O momento em que nós vivemos. É uma pena que as eleições tenham vindo no meio dessa confusão toda. Confusão, eu digo assim, veja, nós no estado do Paraná nós temos hoje 241 municípios reconhecidos como estado de calamidade pública. Calamidade pública é uma situação de risco extremo. Então, como é que hoje os próprios partidos vão se organizar, vão articular, porque essa articulação, essa organização é necessária para se fazer eleição. Então é uma pena, o processo eleitoral pode ficar prejudicado, talvez não para os candidatos diretamente, mas o eleitor perde com isso, porque talvez nós não vamos conseguir fazer os debates, o confronto de ideias, as análises assim necessárias para decidir um processo eleitoral, elas ficam prejudicadas. Mas, como você bem colocou, nós temos uma Constituição, a data das eleições é cláusula pétrea da Constituição, então não tem como ser modificada senão por uma emenda constitucional.
Evidentemente, como o país também está em estado de calamidade pública, talvez houvesse aí um mecanismo de se protelar um pouco, que seria muito saudável. Mas é uma pena, né? O processo eleitoral fica prejudicado nesse sentido. Eu estou filiado num partido político e eu tenho conversado assim com muitas lideranças em Nova Santa Rosa. Fui procurado por várias lideranças para aventar a possibilidade, estudar a possibilidade de ser candidato a prefeito. Politicamente, digamos assim, como candidato, eu estou decidido a não disputar eleições mais, mas eu tenho, sim, conversado com os companheiros porque eu amo Nova Santa Rosa e eu acho que eu devo dar a minha contribuição, não importa se o prefeito é do partido A ou do partido B, eu tenho tido um ótimo relacionamento com todos os últimos prefeitos que estiveram no comando do município e na medida em que fui solicitado eu dei minha contribuição. Então, assim, tenho sim, uma cidade pequena como Nova Santa Rosa, é nossa obrigação, né, prestar, assim, digamos, apoio e principalmente sugestões que possam vir em benefício da comunidade. Continuo filiado ao Democratas, não é? Até este momento, em função, inclusive, das restrições que foram impostas, assim, de reuniões, de articulações, não está decidido ainda se o candidato será do Democratas, será do PSDB ou será de uma outra nomenclatura partidária. O fato é que haverá disputa em Nova Santa Rosa, né? Haverá um candidato da situação, que está hoje no comando do município, e haverá um candidato de oposição, nomes não decididos ainda. A pandemia não devia nos dividir, devia nos unir, nós sermos solidários. Fala-se muito hoje, acaba o isolamento social? Não acaba. Tem profissões, tem trabalhadores, tem gente que não pode parar de trabalhar e nem devia ter parado de trabalhar, não é? Então devíamos, e a política também, quando nós percebemos que o país está vivendo uma situação crítica e a nossa política hoje está num estado crítico, nós estamos num estado de uma situação perigosa, é o momento de nós mais do que nunca nos unirmos, independente das diferenças políticas, independente das diferenças econômicas, sociais, nos unirmos para lutarmos para que o Brasil, agora voltamos à pergunta lá na frente, para que depois da pandemia nós possamos construir um Brasil melhor do que aquele que nós temos hoje. Eu vejo um momento das autoridades no Brasil desarticuladas, isso é uma pena. Nós enfrentamos hoje essa situação inédita, gravíssima, e nós vemos hoje as nossas autoridades desencontradas. O presidente joga para um lado, os governadores jogam para outro, e os prefeitos, que são, digamos assim, a ponta mais fraca da corda, são aqueles que praticamente estão carregando a maior responsabilidade de toda esta situação, e essa pandemia que, na verdade, até agora nós ainda não entendemos bem 100% tudo que ela vai representar para nós. Na verdade, o presidente da República devia ser o comandante nacional, devia ser o guia nacional para conduzir o país dentro desse processo. O presidente não fez isso no início, quando os outros países já tinham toda essa articulação, toda essa preocupação e muita gente morrendo. Aqui no Brasil nós demoramos um pouco, o presidente demorou um pouco para tomar a primeira atitude. Aí nós tivemos uma sorte que os governadores, sabendo que na medida em que a população vai começar a morrer, o poder público será cobrado disso, porque é o poder público, está na Constituição, o poder público é responsável para nos assegurar e garantir a nossa saúde. Então, os governadores saíram na frente, cada um olhando para o seu estado, começaram a decretar o isolamento social, alguns um pouco antes, outros um pouco depois, e na carona do que os governadores foram decretando, vieram os prefeitos. Olha, a ida do Sérgio Moro para o Ministério era uma esperança nacional
sua, minha, de todas as pessoas de bom senso desse país, de que finalmente a corrupção nesse país, ela nunca será erradicada, mas ela vai ser freada, ela vai ser castigada, ela vai ser punida. Nós vamos perseguir um modelo onde a corrupção não tem espaço. Então, eu achei assim uma das melhores escolhas do Bolsonaro, do presidente, para o Ministério da Justiça, para todo o seu ministério, era o Sérgio Moro. O andamento da situação, como nós vimos, redundou na saída do ministro Sérgio Moro, o que é lamentável, o que é uma pena, porque nós não conhecemos todos os fatos, mas aqueles fatos que a gente conhece, a gente viu que as decisões, as atitudes, assim, aquilo que o ministro fez enquanto ministro da Justiça era para o bem da população e principalmente uma resposta a todos aqueles que pagam imposto. Então, para mim, a saída do Sérgio Moro foi uma perda irreparável do governo, mas principalmente do povo brasileiro. Me desagrada. Eu já conheço muitos países no mundo, né? Eu posso falar isso com toda a tranquilidade, porque eu votei no Bolsonaro no segundo turno, eu acreditei nas suas propostas, não é? Eu sonhava, inclusive, com aquilo que ele estava propondo, achava que seria a redenção, digamos assim, para a política nacional, mas eu vejo que o comportamento do presidente está aquém da minha expectativa. Muita gente pode ficar muito chateado com o que estou falando, mas eu acho um presidente da República, quando ele abre a boca, ele tem que saber que a palavra dele tem peso, tem responsabilidade. Ele é um espelho, ele não pode hoje dizer uma coisa e amanhã voltar atrás e dizer, não, eu disse, mas não disse porque vocês me entenderam mal. Não, então eu vejo assim, a postura do presidente da República, principalmente nesse processo da pandemia, me desagradou porque admirava muito o ministro Mandetta, que infelizmente foi destituído do cargo, né? Mas na explicação, na conduta, nas normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, era tudo muito coerente, muito correto, e hoje estão se confirmando muitas previsões que foram feitas na época. O presidente da República devia ser o primeiro a dar o exemplo para cumprir essas normas emanadas do homem que ele colocou no ministério.